a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, por seu Departamento de Cultura e Eventos, organiza mais um evento de hoje, cujo tema é preparação de petição judicial eletrônica. E, para compor essa mesa, já chamo o expositor, Dr. Francisco de Assis da Silva Santos. Convido ainda o Dr. Luiz Carlos da Silva a compor essa mesa. Fazendo a leitura do currículo do nosso palestrante, ele é advogado, especialista em certificação digital e peticionamento judicial eletrônico, é licenciado em Filosofia e Psicologia, presidente da Comissão de Assistência Judiciária, membro da Comissão de Ética e Disciplina da OAB, São Miguel Paulista, é membro da Comissão de Assistência Judiciária da OAB de São Paulo, professor de ensino fundamental e médio, professor e instrutor de peticionamento judicial eletrônico e em curso de informática e cidadania em organizações do terceiro setor. Dr. Luiz, que está aqui do meu lado, é da Comissão de Prerrogativas São Miguel Paulista e também para serviço aqui na Comissão de Prerrogativas da Corregedoria Leste, não é isso? Seja bem-vindo, bom tê-lo aqui mais uma vez nessa mesa, nesses trabalhos. Bom, já me alonguei demais, o Dr. Francisco está com a palavra e pode dar seguimento aos trabalhos. Eu tenho um objetivo ao fazer essas oficinas, que eu chamo de oficinas. Primeiro é desmistificar esse negócio de que dizem que existe processo eletrônico. Não existe processo eletrônico. Existe procedimento. Um procedimento eletrônico. No mundo da matéria, as coisas acontecem em forma, conteúdo e suporte. O suporte que a gente usava para fazer o processo era papel. Era o suporte. O suporte era papel. Em determinado momento, o suporte deixou de ser papel e virou virtual. Nem por isso deixou de ser processo. Portanto, parece-me que a palavra correta a ser proferida é procedimento eletrônico. Peticionamento eletrônico. Peticionávamos em papel. Agora vamos peticionar eletronicamente. Então, a primeira coisa que tem que ficar claro para a gente é isso. Não existe processo eletrônico. A lei parece que está equivocada. É peticionamento judicial eletrônico. Não mudou o conteúdo do processo. Mudou? Não. Pequenas mudanças. Porque deixou de ser papel e agora é virtual. Então, é procedimento eletrônico. Bem, se é um procedimento, a gente tem que aprender questões práticas. Questões práticas. Difícil é a gente construir teses para defender nossos clientes. Isso aqui é meramente prático, né? Tem mais 3 objetivos. Primeiro, trazer para os colegas programas de fácil manipulação. Né? Segundo, programas free, gratuitos. E terceiro, em língua portuguesa. Para facilitar o trabalho. É claro que se você quiser usar outros equipamentos, outros programas, vai ter. Mas eu peticiono, eu vou falar aqui do que eu faço. Né? Que eu peticiono assim. Dito isto, vamos começar. Só uma lembradinha, né? Uma lembrancinha do que a ordem está pensando, né? Estamos vivendo momentos difíceis e nós precisamos estar atentos. Os advogados são quem tiveram uma grande importância nesse país, então é necessário agora que a gente também se mobilize. A nota do nosso presidente está no site. Para essa conversa de hoje, eu fiz um roteiro pedagógico, prático. Nós vamos fazer em 2 momentos. Um momento teórico, onde eu vou discutir algumas questões que são necessárias para peticionar, e um momento prático, onde eu vou usar esses grandes equipamentos que eu tenho aqui na minha frente, para provar que não é necessário também equipamentos sofisticados para peticionar eletronicamente. Então, nós vamos discutir padrões e medidas dos tribunais, né? Antes, não tinha padrão, cada um fazia a sua petição como bem queria.
papel amarelo, papel azul, papel encarnado, roxo, né? Agora tem um padrão. Existe um padrão. Que padrão é este? Né? Precisamos saber o que é bit, o que é PPP e o que é pixel. E para que serve isso? Os novos, quem já sabem disso. Então peço venha para não tratar essas questões de maneira técnica, mas para facilitar o entendimento. Depois eu fiz um roteiro pode ser feito de várias formas. Esse é um roteiro que eu achei adequado, né? De como preparar uma petição. Como é que você começa? Antes, todos nós já sabíamos fazer. Como é que começa agora? Como é que você começa a fazer? Né? Que está aí. Verificação de requisitos. Você vai ter que verificar no seu computador se ele deixa você preparar a sua petição. Né? Você vai ter que criar uma pasta virtual. Antes do nosso escritório, nós tínhamos armários onde guardávamos nossas coisas, os nossos processos. Agora nós temos que guardar no computador. É preciso, então, reorganizar o computador para que ele possa receber o nosso trabalho. Imagine daqui 10 anos, 5 anos, se você não organizar isso, como é que vai ficar? Então eu vou apresentar para vocês uma forma. Existem várias outras formas. Eu priorizo o simples, né? Quem dirige um Fusca, dirige um Fórmula 1. É só uma questão de adaptação. Depois nós vamos digitalizar, configurar e salvar a petição inicial. Como é que a gente faz isso? Né? Como é que o tribunal quer que você faça? Depois nós vamos digitar, configurar a procuração. E assim sucessivamente com o atestado de pobreza ou hipossuficiência econômica. Depois nós vamos digitalizar e salvar documentos em JPEG e em TIFF. Depois nós vamos fazer captação de imagens. Não olhe para mim com essa cara que isso é simples, viu? Depois nós vamos editar imagens. Depois nós vamos imprimir os documentos em PDF. Depois nós vamos fazer backup do que nós produzimos. Então, para quem tem dificuldade de peticionar, parece que esse é um bom roteiro. Um bom roteiro, né? Como é que eu começo? Comece por aí que possivelmente dá certo. Para que a gente possa, então, preparar uma petição inicial ou intermediária para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o que é necessário? O que você tem que saber manipular? Que programas temos que ter? Primeiro, o Windows. Ou outros. Mas no Brasil quase todo mundo usa o Windows, não é isso? Que Windows? O XP não serve mais. Né? Então, você tem que ter um processador de texto, que no caso do Brasil a gente usa o Word da Microsoft. Eventualmente, você vai precisar de um programa que produz planilha eletrônica. Tenho vários, mas provavelmente todos nós usamos o Excel. Certo? Você vai precisar de um assistente de scanner. Antes nós usávamos esse equipamento simplesmente para imprimir. Agora vamos usar ele para imprimir e para digitalizar documentos. Então, além daquele programa que simplesmente fazia com que ele imprimisse em papel, nós temos que agora configurar a nossa impressora para que ela faça também a digitalização. Nós vamos precisar de um programa chamado PDF Creator, né? Que é o que imprime ou salva em PDF. Nós vamos precisar de um outro programa, né, que é o Adobe Reader, que é para você poder ver aquilo que você produziu
com Adobe Reader. E depois nós vamos precisar de um outro programinha, que é um editor de imagens, que é do pacote Office. Na verdade, são esses programas, esses softwares que você precisa aprender a manipulá-los para poder preparar uma petição inicial ou intermediária. Tudo bem? Esse material, do jeito que está aqui, vai ficar no site que está nessa folhinha que vocês receberam. Então, não se prendam muito a escrever, só porque ela vai estar, do jeito que está aqui, vai estar lá. Do mesmo, pelo jeito. Certo? Bem, e equipamentos? Que equipamentos o advogado precisa, a advogada precisa para preparar uma petição inicial ou intermediária? Ele vai precisar de um computador, óbvio. Antes era uma máquina de escrever, né? Agora é um computador. Você vai precisar de uma impressora que digitalize. Que impressora? A impressora que você precisa. Se o teu escritório só tem 10 processos por mês, por que vai comprar uma impressora que produz 2.000? Você vai precisar de um equipamento deste, um mini hub. Quem assistiu à primeira palestra sabe qual é a utilidade dele. Quem estava aqui na primeira? Quem não estava na primeira, no site também tem um resumo da primeira. E vai saber por que tem que usar isso aqui. Certo? E você vai precisar de um pendrive. Ou de um HD escravo. Ou de um CDRW. Para fazer backup das peças que você produziu. Porque o computador foi feito para queimar, correto? E tu trabalhou, então, 3 dias numa peça, e quando tu liga, o computador foi para o espaço. E onde é que tu vai pegar agora o trabalho feito? Então, agora, parece-me que é prudente, bastante prudente, né? Salvou, produziu a peça, produziu, salva. Então, é isso de equipamento que você precisa e nada mais. Bem, os colegas receberam essa meia folha com algumas informações. Vamos dar uma olhada nela? Todos têm a folha? Então, aí nós temos medidas e padrões adotadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Peticionamento eletrônico, documento em PDF, tamanho dos arquivos. Para quem tem dificuldade, coloca em cima da mesa, como guia. O tribunal diz o seguinte: por página, 300 KB. E o que é KB? Todos sabem? Quem não sabe? Por arquivo, 330 megabytes. E por petição, 80 megabytes. Depois eu vou me explicar o que é isto. Certo? Então, esse é o Tribunal de Justiça dos outros tribunais. São outras medidas. Configuração para digitalizar os documentos. Alguns documentos que você vai ter que digitalizar. Por exemplo, a procuração, a carteira de trabalho, o registro de nascimento e etc., você vai ter que digitalizar. E ao fazer essa digitalização, você tem que seguir alguns padrões. Você pode digitalizar documentos em preto e branco, que é o que o tribunal gosta, em tom de cinza e colorido. De 3 formas você pode fazer essa digitalização. Ao fazer essa digitalização, você tem que ficar atento para a resolução, o tamanho da imagem e o formato da imagem. Bem, se o teu documento, se você vai digitalizar em preto e branco, são 200 dpi. O que é dpi?
né? Se for tom de cinza, 150 dpi. Se for colorido, 150 dpi. O tribunal gosta, exige, que só sejam digitalizados em colorido documentos que forem coloridos. Bem, e o tamanho da imagem? Você digitalizou esse documento, ele era físico, agora ele se tornou uma imagem. Qual o tamanho dela? Então, o tribunal, não sei por que cargas d'água, ele diz o seguinte: o mínimo 21 KB, médio 50 KB e o máximo de 62 KB, se o teu documento for digitalizado em preto e branco. O formato da imagem, TIFF. E o que é isso? Se o documento for em tom de cinza, é 150 dpi, mínimo de 23 KB e o máximo de 199 KB. E em JPEG. Se for colorido, 150 dpi, o mínimo de 140 KB e o máximo de 300 KB. E o formato da imagem em JPEG. Isso é uma pergunta. Isso é difícil ou o que vocês acham disso? A própria impressora faz. Né? Já consegue. Isso. Trambolho? É. Então, na verdade, isso aqui é o que o tribunal pede para você fazer. Bem, configuração da página. Isso, então a página, sempre a página no formato, o papel formato A4. Né? Orientação da página, retrato. Ou seja, o tribunal pede que você digitalize assim, não assim. Margem esquerda 4 centímetros, direita superior e inferior 2 centímetros. Então, isso aqui é uma tabelinha que resolve enormemente vários problemas de quem tem dificuldade com informática. Lembrando que do tribunal para dentro não tem dificuldade nenhuma, porque do tribunal para dentro não passa de preenchimento de um formulário eletrônico e de péssima qualidade. Ou seja, quem consegue enviar o e-mail e receber o e-mail, quem consegue fazer uma transação econômica em qualquer banco, não vai ter dificuldade de peticionar. O problema parece-me que está do tribunal para fora. Como preparar a petição para preencher o formulário, que é em 3 momentos. Então, na verdade, aquilo não é processo. Eles chamam aquilo de processo, não é. É um preenchimento de um formulário eletrônico. Você vai preparar a petição inicial e intermediária para colocar dentro de um formulário eletrônico. Quem esteve na última palestra percebeu isso. E quem for peticionar hoje vai verificar que é isto. Tudo bem até aqui? Isso aqui não é para aprender, é para decorar. Né? Depois de fez a terceira, quarta, já não... Bem, aqui tem um negócio que é muito técnico, mas é interessante o colega ter noção disto. Né? Extensões de arquivos que são usados no procedimento judicial eletrônico. Eu vou tentar fugir das questões técnicas e fazer com que o colega entenda, né, o que é isso. Em informática, todo e qualquer programa ou arquivo tem um sufixo,
no final sempre aparece algumas letras, né? Que são chamadas de extensões. Então, quando você produz um arquivo no doc, ele tem uma extensão, que no caso particular do Word é chamado doc ou docx, correto? Docx. Então, esta extensão interessa ao peticionamento judicial eletrônico, docx. Se você vai digitalizar algum documento, ou uma planilha, melhor, no Excel, a extensão é XLS ou XLX. Quando aparece um arquivo com a extensão exe é um executável. Ele executa uma função. Quando aparece um arquivo com a extensão GIF, é um arquivo de imagem. É arquivo de imagem. JPEG também é um arquivo de imagem. TIFF também, arquivo de imagens. Isso é que é o interessante a gente entender. Certo? MOVE, futuramente, o tribunal vai aceitar vídeo como prova, etc, etc. Então, a extensão de um vídeo é .move, né? E PDF, que é o documento feito pelo programa da Adobe, chamado PDF Creator. Então, em linhas gerais, são essas as extensões de arquivos que a gente trabalha, que o advogado deve conhecer para poder preparar sua petição inicial ou intermediária. Tudo bem? Tudo bem? Médio. Bem, o importante é saber disto. E me explicando melhor. Eu não sei fazer uma feijoada com caviar e rapadura. Mas se alguém me servir uma feijoada com caviar e rapadura, eu vou saber se está gostosa ou não. É só isso que você tem que saber. Nada mais do que isso. Saber o seguinte, que quando falar em doc, é documento que você escreveu, é o documento que você escreveu. É doc, que foi feito no Word. Certo? XLS é uma planilha eletrônica. Alguém fez algum cálculo. Ali tem um programa que fez o cálculo. Só isso. Se aparecer X, é um executável. É um programa que executa alguma coisa. Certo? GIF é imagem. JPEG também é imagem. TIFF também é imagem. Ao ver isto no computador, você já sabe, é uma imagem. Não precisamos aprofundar mais do que isso. MOVE é um vídeo. E PDF é um documento que foi transformado ou impresso em PDF. É isso que você precisa saber. Bem, primeiro, o que é bit? É a menor unidade que você pode guardar no computador ou transmiti-la via internet. É o bit. Certo? O que é PPP? Pontos por polegadas. Quando a gente imprime um documento em papel, ele é impresso por pontos. Quanto mais pontos por polegada tiver esta imagem, melhor é esta imagem, mais qualidade tem esta imagem. Por isso, pontos por polegadas. Né? Pontos na vertical e na horizontal. Imagine o Francisco com esse tamanho dele feito com 2 pontos. Imagine o Francisco feito com 1 bilhão de pontos. Então, isso é PPP. Depois tem pixel. O que é pixel?
Bem, quando a imagem é impressa no papel, é PPP. Pontos por polegada. Eu pego esta imagem, esse documento, coloco na minha impressora e digitalizo. Agora, é o quê? Bit. O Excelente vai ver este meu documento na tela do computador dele. É então em pixel. Portanto, para que o Excelente consiga ver o seu documento adequadamente, você tem que trabalhar o documento de acordo com que a tabela, essa tabela aqui, do tribunal, terá que ter a quantidade de PPP e de bytes. Senão ele não vai conseguir ver o seu documento. Há uma correlação entre essas três grandezas. É só isso que você tem que saber. Bem, o que é bit? A menor unidade que pode ser guardada dentro de um computador. O que é PPP? Pontos por polegada. O que é pixel? É o menor ponto numa tela de computador. Dúvidas com isso? É só isso que você precisa saber. E aqui nós temos uma tabelinha, né? Então, um bit é uma unidade. Um byte são 8 bits. Nós trabalhamos a partir de kbytes. O que nos interessa aqui não é entender profundamente essas questões. É saber que o tribunal tem uma tabela e ele exige que esses documentos que você vai digitalizar tenha a quantidade de kbytes. É só saber disto. Nós não estamos aqui num curso para formar técnicos em eletrônica. Mas a eletrônica, ela tem que servir ao advogado. Não há necessidade de saber tudo. Por exemplo, todos nós aqui dirigimos carros. Alguém já abriu um motor? Parece que não há necessidade. Tudo bem? Essa é a terceira palestra que nós estamos fazendo. Vamos fazer mais 4 palestras aqui na ordem, que vai fechar o curso. Tudo bem? Essa palestra vai estar nesse site, não precisa copiar, porque vocês têm aqui. Então, nós vamos preparar uma petição para o Tribunal de Justiça. E vamos usar aquele esqueminha, que eu não sei se é o melhor, mas simplesmente para tentar ser pedagógico, especialmente com aqueles que têm dificuldades. Aqueles que já sabem, ajudem a gente a fazer esse negócio. Bem, como nós dissemos antes, estava conversando com a colega aqui, não existe processo, existe procedimento. Do tribunal para dentro é simplesmente preenchimento de formulário eletrônico. Do tribunal para fora, você tem que preparar, aprender alguns poucos comandos que no primeiro encontro que nós tivemos aqui, são 61 comandos que você precisa aprender a manipular. 61 comandos. Bem, tudo isso é que no início do processo, venderam uma ideia para a gente, que era um negócio muito grande, né? Veio colegas que fizeram palestra aqui, que a gente sai daqui sem saber nada, né? É simples, o negócio é muito simples, vocês vão perceber agora. Bem, primeiro, nós temos que saber se o nosso computador, se a tua máquina, ela tem os programas, os softwares,
necessário para fazer o bendito do peticionamento, preparar a petição, né? Esse equipamento aqui, ele tem 15 anos comigo. Esse aqui é mais velho que meu filho. Eu trouxe ele, esse equipamento, para provar que não é verdade o que estão fazendo por aí, que é terrorismo que fizeram com os advogados. É que eles, quero falar em voz alta, apresentaram dificuldades para vender facilidades. E com isso, deixou muito advogado preocupado. Muito preocupado. Isso se chama outra coisa. Isso chama outra coisa. Não pode fazer isto. Não pode vir aqui e fazer terrorismo. Não é assim que se processa. A coisa é simples. São apenas 61 comandos que o colega vai ter que fazer para simplesmente peticionar eletronicamente. Bem, no meu esquema aqui, tá? Verificação de requisitos. Então, nós vamos ver se o nosso computador, se ele serve a isto, né? Como é que a gente faz isso? Muito simples. Você pode, existem várias formas de você fazer isso. Vou pegar a mais simples. Tem um programinha na internet, gratuito também, chamado CC Cleaner. Ele é muito interessante. Depois a gente vamos usar esse programa. Primeira coisa, você vai clicar nele aqui e vai aparecer, isso tudo está no site. Só observa. Negócio aqui, a internet deixa a gente burro, porque é só aprender a dar comandos. Nós, advogados, não pensamos diferentes. Nós somos criativos. Nós nunca fazemos a mesma petição do mesmo jeito, sempre nós estamos... Quando a gente se depara com esse negócio aqui, é sempre do mesmo jeito, a gente quer fazer de outro jeito, não dá certo. Né? Não adianta, não consegue colocar guarda-chuva aberto no ouvido de gato, aqui não dá certo. O advogado consegue fazer isso, ele consegue, mas aqui não, porque é técnico, é burocrático. Bem, e aqui, nesse programinha, ferramentas. E você vai verificar no seu computador quais são os programas que são interessantes, que servem ao peticionamento eletrônico. Então, aqui nós já temos Adobe Reader, é um deles. Está aí, já está no seu computador. Qual é o outro? Vamos procurando. Me ajudem aí. O Java está aqui. Nós vamos usar o Java, né? Depois, o programa do CETSAIG está aqui. Certificação digital. Está faltando, o que está faltando aqui? Bem, eu quero que vocês me ajudem, porque vocês vão fazer em casa. Eu sei onde está. Mas é para você chegar em casa e fazer. Onde está? PDF Creator. Qual é o outro que nós precisamos aqui? O Adobe é o primeiro. Nós precisamos de que mais? Excel também está aqui, né? Ou seja, quando você abrir esse programinha, você vai verificar se está tudo aí. Claro, muito simples. Hã? O Office está aí, né? Isso é uma forma de você ver. Mas você pode ver de outra forma também. Se você não tiver esse programinha, né? Você pode vir aqui e iniciar painel de controle, se for no Windows XP, né? Hã? XP. Está saindo de... É o Windows 7, né? E você vem aqui em adicionar e remover programas. E ele vai apresentar todos os programas que tem no seu computador. E você verifica se está aí, se estão aí os programas necessários para o peticionamento, que você vai pegar
esse negócio aqui, que tem apenas 12 páginas em letra 16, que está lá, é só verificar. Certo? Fez isso uma vez só, você já sabe que os programas estão lá. Então, já verificamos os requisitos. Então, esse computador, hipoteticamente, serve ao peticionamento eletrônico. Porque ele tem... Tá no site, tá lá. Tá tudo lá. Então, verificamos isso. Então, nós já sabemos que este computador tem os programas, os softwares necessários para peticionar. Isso é difícil? E por que vender uma ideia tão terrível para a gente? Não sei porquê, né? Bem, feito isto, nós precisamos agora, o segundo item aqui que eu tenho é preparar o computador para receber o nosso trabalho. Antes, a gente tinha um armário cheio de pastas. Agora nós temos que ter um escritório eletrônico, virtual. Como é que você organiza o seu computador? Que também é muito simples. Até porque, fazendo isso, vai facilitar enormemente no momento que você for peticionar eletronicamente. Existem várias formas de você fazer isso. Eu vou fazer a mais simples. Bem, tenho certeza absoluta que todos os companheiros, os colegas, sempre salvavam os arquivos, os programas, na pasta Meus Documentos, não era isso? Sempre. Os técnicos dizem o seguinte: se você continuar salvando os seus programas, os seus arquivos nos Meus Documentos, se o teu HD der pau, é 99% de chance de você perder tudo. Então, interessante você salvar dentro do disco C, dentro do HD, que é o que eu vou fazer agora. Então, nós vamos começar a criar um escritório virtual. Você só vai saber, quem não é afeto a essas questões, quando a gente for peticionar daqui, com esse equipamento aqui. Bem, então, um comando que todos nós precisamos agora, a partir de agora, usar. Você vai usar o seu teclado, e vai clicar automaticamente na tecla Windows e E. Repare o que acontece. Perceberam? Clicou na tecla Windows e E do seu teclado. O que aconteceu? Abriu. Antes você entrava pelos Meus Documentos, correto? Bem, nós vamos então clicar no disco C. Vai aparecer isto aqui. E lá já está o meu escritório 2008-2015. Já está o meu escritório virtual lá. E esse escritório você vai fazer desta forma. Pasta número 1, processo em andamento. Pasta número 2, processos arquivados. Pasta número 3, controles gerais. E aí, cada colega, dependendo da sua competência e habilidade no direito, vai preparar o seu arquivo, o seu escritório virtual, né? Dependendo, aí você tem que faz do seu jeito. Esse é o meu jeito, né? Bem, aí você tem lá processo em andamento. Você vai ter processo em andamento. Eu não tenho todos esses processos todos, não, é só para dar aula, viu? A pasta processo em andamento administrativo. Você tem lá civil, criminal, Detran, família, FGTS, Polícia Federal, tal. Todas essas suas especialidades. Você vai abrir uma pasta especificamente para aquela especialidade. Quem faz só trabalho vai ter uma pasta só trabalho. Correto? Quem faz tudo, clínico geral, vai ter a pasta. Então, a pasta tem que ter a sua cara, o seu escritório. Bem, depois, vamos pegar civil, que é o caso nosso aqui. Dentro da pasta civil, você vai ter lá, civil, criminal, Detran, família, FGTS, Polícia Federal, tal. Todas essas suas especialidades. Você vai abrir uma pasta especificamente para aquela especialidade. Quem faz só trabalho vai ter uma pasta só trabalho. Correto? Quem faz tudo, clínico geral, vai ter a pasta. Então, a pasta tem que ter a sua cara, o seu escritório. Bem, depois, vamos pegar civil, que é o caso nosso aqui. Dentro da pasta civil,
Você vai ter os seus clientes, uma pasta para cada cliente. Aí você vai ter todos os seus clientes. Deixa eu pegar um cliente aqui, que é o que nós vamos trabalhar hoje. A Ruth, por exemplo. A Ruth é uma cliente. Dentro da pasta Ruth, eu vou ter subpastas. Lembram das extensões que o advogado deve conhecer? Então, você vai ter dentro dessa pasta, arquivo doc, que são aqueles arquivos que você digitou no Windows. Quais são os arquivos doc que você vai ter dentro dessa pasta? Especificamente, você vai ter a petição digitada, a procuração, declaração de suficiência. São esses os 3 documentos que você vai digitar dentro da pasta doc. Você vai criar uma outra pasta dentro da pasta root JPEG. Porque você vai ter que digitalizar documento. JPEG, que é onde você vai pegar a procuração, vai digitalizar e vai colocar dentro da pasta JPEG. E você vai ter uma outra pasta chamada PDF. Porque todo o teu trabalho, você digitou a inicial, transformou ela em PDF, ela sai da pasta doc para a pasta PDF. E assim sucessivamente. Bem, isso ajuda enormemente o advogado a peticionar depois. Imagine se você não fizer essa organização, como é que você vai se encontrar dentro do seu computador? Porque antes era muito fácil, não era? Vai lá, pega e traz. E agora está aqui dentro. Então, essa é uma forma que no início parece muito trabalhoso, mas facilita enormemente para o futuro. Imagine daqui 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos. Ou 1 ano mesmo. Tudo bem? Bem, agora, como é que a gente faz isso? Né? Como é que a gente faz isso? Entendemos? Vou fazer um teste aqui para como é que a gente faz. Então, imagine que vamos chegar em casa e o nosso computador. Quem faz isso no computador? 5 colegas, parabéns. Então, imagine que agora vamos chegar em casa. Aprendizado não passa por osmose. Né? Se aprende a fazer fazendo e se aprende a fazer fazendo e faz aprendendo. É como nadar. Isso aqui é como nadar. Ninguém nada para depois aprender. Você nada aprendendo e aprende a nadar nadando, como bicicleta. Então, chegar em casa tem que fazer. Né? Testa. Bem, então, chegando em casa, nós vamos agora preparar a nossa pasta. Qual é o comando? O Windows Z. O Windows Z, eu entrei dentro do disco C. Dentro do disco C. Facilitando, vou criar uma pasta. E está aqui a pasta. Eu vou renomear. E vou pôr o nome. Esta pasta, então, é escritório. Escritório 2015. Só para... Eu criei o meu escritório 2015. Dentro desse escritório agora eu vou criar as subpastas. Certo? Então, nesse caso particular, eu vou criar uma pasta aqui dentro. Aqui ela. Vamos criar outra. Escritório Virtual 2015. Certo? Criamos outro. Pasta. E aí eu vou dar o nome para essa pasta de Ruth, que é a minha cliente. Certo? E dentro do escritório aqui está a Ruth.
Certo? Para facilitar as coisas, na Ruth. E aí nós vamos começar agora a preparar a petição para colocar aí dentro. Então, na verdade, eu tenho aqui o cheque, eu tenho aqui a procuração e eu tenho aqui a declaração de pobreza assinada. Certo? Então, nós vamos agora. Oi? Já preparei a petição. Já preparei a petição, certo? Que está em outro lugar aí. Oi? Ctrl+C, Ctrl+V. Recortar e colar, né? Os velhão faziam a petição inteira, a gente não faz, né? A gente faz o Ctrl+C, Ctrl+V. Oi? Isso. Então. Então, usando esse equipamento potente. Certo? E aí é o seguinte, cada impressora tem um programa específico, por uma questão de patente. Nesta HP aqui, você faz desse jeito. Ou seja, você tem que chegar no seu equipamento e verificar como é que se faz. No capitalismo é assim, né? Por que não é um programa só? Né? E por que no tribunal, por que em São Paulo você tem que saber peticionar de 5 formas? São 5 plataformas. Por que isso? E por que cada estado também é diferente? Hã? Interesse. Então, aí eu vejo um assistente de scanner, nesse caso particular desta impressora, e ele vai abrir o assistente de scanner. E aqui ele vai abrir esta aba. Ele vai me perguntar como é que eu quero salvar esse documento. Ele é um documento colorido. Verificando a tabelinha do tribunal, como é que eu tenho que fazer? Colorido. Verificou aqui? Ele abre aqui e está me perguntando: é TIFF, JPEG ou o quê? JPEG. Certo? E aqui então eu vou dar o nome a esse documento, que é o cheque. Deu o nome do documento. Agora ele está me perguntando onde eu quero salvar isto. Onde eu quero salvar isto? Lá nos meus documentos, lá no disco C, na pasta escritório, dentro da subpasta cível, dentro da pasta do meu cliente, que é Ruth. Correto? Esse movimento inverso é o que você vai fazer quando você for peticionar. Percebe como facilita enormemente? Você vai entrar no tribunal, vai qualificar as partes, etc, e vai chegar o momento que você vai enviar. E você faz o momento inverso. Ele vai perguntar onde é que está o documento que você quer enviar. E você volta no disco C, dentro da pasta escritório, dentro da pasta cível, dentro da pasta Ruth. E de lá é que você vai mandar a peça. Então, aqui ele procurar. Vou procurar. E aí eu já sei que está dentro do escritório virtual. Não. Escritório virtual. Onde é que está o escritório virtual? Vamos achar. Escritório virtual. Aqui, né?
Escritório Virtual 2015. Clica aqui. É esse mesmo? Dentro da pasta root. Esse aqui é só para brincar, né? Ok. Percebe? Ele vai salvar, vai digitalizar esse documento cheque em JPEG e na pasta, dentro da pasta virtual, Escritório Virtual 2015, dentro da pasta root. Avançar. Ele vai aparecer, ele vai começar a digitalizar. Como essa máquina é potente, vocês perceberam que ela é rápida. Mas é só para provar que não há necessidade de ter um equipamento potente. Pode. Sim, ele falou que ele costuma abrir uma pasta no desktop. Não é recomendável. Porque o desktop pede-se tudo. E você também, tudo que está no desktop, ele está como se fosse uma pasta aberta e está sendo usado, é como se você estivesse usando. Então você dificulta se você não tem um computador potente, certo? Mas aqui é o ideal, correto? Avançar. E está aí a pasta. Está aí a imagem. Bem, agora nós precisamos saber se essa imagem está do tamanho que o tribunal quer. E o que fazer com ela se ela for uma imagem maior. Né? O que faz? O tribunal está dizendo na nossa tabela aqui que uma imagem, a imagem colorida, é só 300 KB. Certo? Vamos ver como é que a gente faz. Então você vem aqui, nesse caso particular, detalhes. Ela está 1070 KB, 1007 KB. Então, possivelmente, esta imagem vai ter dificuldade para leitura lá. Possivelmente. Como é que a gente faz? E aí, nós vamos usar um programinha que está dentro do pacote Office para fazer esta mudança. Que é muito simples. Aqui, abrir com, e ele vai aparecer aqui, ó. O mouse. Percebeu onde ele está? Vai abrir aqui. E está aqui o documento. Certo? Está o documento. Esse arquivo, esse programinha é simples, está no pacote Office. Ninguém usa isso, ninguém nem sabe que estava lá, mas sempre esteve lá. E aqui eu venho aqui. Editar imagens. Eu venho em editar imagem. Eu vou editar essa imagem. Editar imagem. Está aqui o cheque. E ele vai abrir esta aba. Ele vai perguntar o que eu quero. Certo? Eu quero então redimensionar. Ele vai abrir isto aqui. E aqui, eu posso usar aqui e posso fazer isto. E ele vai me dando aqui, ó. Então, se eu tenho uma imagem com 1000 KB, e eu já sei que uma imagem colorida, o tribunal está dizendo para mim que o maior é 300, é só fazer uma regra, uma conta simples, em porcentagem. Se eu colocar 50%, vai ficar 500.
Correto? Então, na verdade, para chegar a 300, eu tenho que colocar por volta de 60%, correto? É isto? Eu não sou bom de matemática. Oi? Oi? 35%. Vamos deixar aqui, então nós vamos baixar para... Estamos baixando. 30 é por certeza, né? Chegou em 30? 30%. Então chegou em 30%. Possivelmente vai chegar naquilo que o tribunal quer. Ok. Eu venho aqui. Bem, aí eu tenho que salvar esta imagem com outro nome. Cheque 1. Porque senão eu posso salvar essa imagem com o nome dela mesma. E aí eu baixei tanto que ficou invisível. E você perde a imagem. Então você dá um novo nome para ela. Venho aqui. E salvar como? E aí eu venho aqui. E coloco 1. E vou dar salvar. Vou fechar. Não vou salvar a imagem original. Não salvar. E a imagem voltou para quantos kbytes? 116 kbytes. Entendemos? Então, essa é uma brincadeirinha que tem que fazer em casa. Entendeu? Então, você baixa qualquer imagem. Qualquer RG, qualquer carteira de trabalho dá mais de 1000 kbytes. E aí você fica tentando enviar e ele fica voltando. Ele não aceita. Ele não vai aceitar. Então, tudo isso para dizer para os colegas que o problema não está do tribunal para dentro. Está do tribunal para fora. É como manipular esse pequeno programa, um programa que sempre esteve aí. Agora, você vai encontrar alguém querendo vender para você alguns programas que fazem isso de uma forma... Só que é caro. E esse programa já está lá. E ele é muito simples. Isso você pode usar trabalhista. Imagine quando você digitaliza uma carteira de trabalho. Tudo bem? Vamos fazer mais uma ou todo mundo já pegou a manha? Oi? 116. Nesse caso aqui, não, o colorido é 140. Pois é, ela ficou menos do que aquilo que o tribunal quer. Percebe então aqui, essas são as sacadinhas. Agora, por que o tribunal faz um negócio desse? Por que dificultar? Bem, tem uma resposta muito, muito boa para isso. Porque se for fácil, todo mundo faz. Aí, logo agora, no contrato de honorários, mais 30%. Porque todo o trabalho que era feito na vara, no cartório, é você que vai fazer. É você que vai fazer. Tudo bem, mas você disse que isso é ruim. Não, porque você vai fazer isso do banheiro da sua casa. Lá da praia, qualquer lugar. Você não vai ter o estresse do trânsito. Não vai ter que dar o chefe do cartório com juizite. Né? Você vai fazer da sua casa, a hora que você quiser. Respeitando os prazos. Então, isso é muito bom. Eu moro na Zona Leste, imagine, sai da Zona Leste para ir lá no Tribunal do Trabalho, através da cidade. Bem, perceberam como é fácil fazer isso? Vamos fazer mais uma? Então, vamos lá. Vamos pegar a mesma imagem. Então, nós chegamos a... Mas foi você que falou que era 30%, certo? Com o tempo, a gente vai aprendendo e vai assimilando rapidamente. Por exemplo, as senhoras que fazem um café gostoso não precisam medir numa balança a quantidade de açúcar que se coloca, já sabe. A mesma coisa vai ser aqui.
Então, a gente já percebeu que quando o arquivo tem 1.000 e poucos kbytes, não é 35%, porque vai dar menos do que ele pede. Possivelmente seja 40%. Ou 50% que você pode... 50% vai dar... Vai. Tá, então vamos lá de novo. Oi? No cheque? Exibir. Onde é que está zoom aqui? Alguém está vendo aí, não? Melhorou, piorou? Piorou, né? Não aumenta mais. Então, vamos clicar. Então, você clica com o esquerdo do mouse, com o direito do mouse. Clica em cima da imagem com o direito do mouse. Vai abrir esta aba. Abrir com. Aqui o programinha. E vai aparecer ele aqui. Editar imagens. E eu quero redimensionar. E aqui eu vou dizer a porcentagem que eu quero. $40, né? 40, correto? Ok, você pode colocar um. Ok. Arquivo. Salvar como? Vamos colocar 2. Salvar. Sim, pode, é só para... Fechou. Não salvar. O que está acontecendo aqui? Essa daí. Fechar. Não salvar. Deu 315. Está dentro do que o tribunal quer? Subiu. Você entendeu? Como é simplesmente uma questão técnica, burocrática. Você vai fazer isto. Resolvemos esse problema? Agora é fazer isto, né? Então, qualquer arquivo que você tiver, ultrapassou a tabelinha. Né? Tudo bem? Bem, agora, nós temos esse arquivo em JPEG. E o tribunal não recebe em JPEG. Ele recebe em PDF. Nós temos que agora transformar esse arquivo em PDF. Arquivo. Imprimir. Avançar. Neste caso particular deste computador e desta impressora, ele abre essas abas. No seu computador pode ser diferente. Venho aqui, PDF. Avançar. Avançar. Concluir. Ele vai abrir essa aba aí. Você vai dar, então, um nome para ele. Cheque. Salvar. Ele vai perguntar onde você quer salvar. Na mesma pasta. Não na mesma pasta. Lembra que a gente vai ter que preparar dar no PDF. Na pasta PDF. Salvar. Cancelar. E ele vai ter que agora aparecer. Tá lá. Aí ele ficou 50k bytes. É um documento colorido. E o tribunal está dizendo aqui que o documento colorido, o mínimo é 150 KB.
Bem, perceberam uma jogadinha aqui? Qual é? Perceberam isso? Isso. Percebeu o que o PDF Create faz? Então, na verdade, você não pode usar 30% nem 50%. Talvez. Mas aí, o que acontece? É a sua prática. A sua parte do dia a dia que vai te deixar craque nesse negócio. Que é uma operação matemática muito simples. Você fez vai fazer todos os restos. Na comodidade do seu escritório. Bem, por incrível que pareça, essa é a parte mais difícil do procedimento. Essa é a parte mais difícil do procedimento. Porque é aqui que você não consegue encaminhar, você não consegue pegar a sua peça, né, para colocar dentro do formulário eletrônico, porque ele não aceita. Ele até faz o seguinte no Tribunal de Justiça: se você tem vocês têm uma petição que tem 15 folhas, né, vai ultrapassar, ele vai quebrar. Mas se tiver uma página que tiver em excedente, ele tem dificuldade de fazer isto. Por isso que é bom começar esse curso pelo Tribunal de Justiça. Porque quando você vai para os tribunais, não existe, não é mais ou menos, não é assim, é diferente. Entendemos? Esta parece que é a parte mais difícil ou melhor, não é que é difícil. Exige que a gente domine alguns comandos a mais. Ou seja, preparar a petição de acordo com essa tabelinha para poder enviar. E assim, você pode fazer isto em todos os outros documentos. Em todos os outros documentos. Lembrando que, ao usar também o PDF Create, você pode aumentar e diminuir os DPIs. Nesse caso particular, é por isso que o colega tem que ter noção do que é DPI, o que é bit, bytes e o que é pixel. Eu acho que isso é a parte mais complicada, se é que eu posso dizer que isso é complicado. É verdade. A palavra é trabalhosa. Essa é a parte mais trabalhosa, não complicada. Que é só você aprender os cliques que tem que ser feito, os comandos que tem que serem feitos. E assim, todo e qualquer documento que for digitalizado seguirá os mesmos passos. O que se diz agora da preparação de uma petição inicial? Não tem muito mais o que dizer, tem? O que sobra agora? Me diga o que sobra. Agora eu lhe pergunto, e por que venderam esta ideia para a gente? Por que disseram para a vanguarda, para não chamar os antigos, né? Para a velha guarda, por que disseram para a velha guarda que era difícil fazer? Esta é a parte mais trabalhosa. O resto é muito simples e nós já fazíamos antes. A mesma coisa vai acontecer com o arquivo doc. Fez a petição inicial, vai transformar ela em PDF. O procedimento é o mesmo. É só seguir a tabelinha. Resumo da ópera. Quem consegue ver algo nesta tabelinha, parece-me que não terá dificuldade de peticionar. O que nós vamos fazer agora? Me diga. O que sobra para fazer agora?
só enviar. Só enviar. Preparar o computador. Ter noções básicas do que é isto que eles disseram para a gente. Porque depois, quando você vai manipular aqui, não precisa saber o que é bytes, não precisa saber o que é bits, não precisa saber o que é pixel. Precisa? É noção, tem uma noção. É só noção. É só diferenciar uma coisa da outra. Né? E preparar. Agora, o que nós fazemos com o resto da palestra agora? Me diga. E por que, Wagner, venderam esta ideia? Aqui se encerra a preparação de petição inicial para o processo judicial eletrônico, para o peticionamento judicial eletrônico, no Tribunal de Justiça. E está aqui a sequência. Bem, voltando à nossa sequência. Verificação de requisitos do computador, saber se o seu computador está apto ou não, porque se o seu computador não tiver os programas, os softwares, você não vai conseguir fazer, correto? Escritório, preparar o escritório virtual, com as pastas organizadas, para facilitar o seu trabalho. Na próxima oficina que nós vamos fazer, nós vamos peticionar daqui. E os colegas vão perceber como vai facilitar enormemente esse trabalho. Depois, digitar a petição, que ninguém digita mais, não é isso? Ou alguém digita tudo aqui? Quem? Dependendo do caso, mas aí o cara que já tem anos de praia, ele já tem os modelitos dele lá muito bem guardados, né? Ação trabalhista, já está lá pronta, já está pronta. Uma execução de alimentos, já está pronta, né? Execução de um cheque, já está pronto. Bonito é chegar lá no Tribunal da Justiça do Estado, no Tribunal de Justiça, no Tribunal Criminal, e ver aqueles verdadeiros advogados que pegam aquela máquina de escrever e começam tudo, inclusive a procuração. Ali é advogar. Começa tudo. Agora nós recortamos e colamos. Por isso tem que ter respeito pela vanguarda, viu? A velha guarda, viu? A velha guarda. Bem, seguindo. Ó o que resume. São 10 itens. Verificação de requisitos. Escritório eletrônico, criação de pastas. Digitação da petição inicial, da procuração e do atestado de pobreza, que já está pronto. Já está pronto. Você vai trocar só o nome. Digitalizar 3 documentos, nesse caso particular, em TIFF, JPEG, usando a tabelinha que o tribunal está dizendo, porque senão tu não consegue enviar. Depois, fazer a edição da imagem, se a imagem exceder o tamanho que o tribunal pede, tendo cuidado de, ao editar a imagem, fazer a matemáticazinha aí, que não chega nem a ser uma regra de 3 composta. Acho que nem simples é o que é isso, né? Quem sabe as 4 operações vai fazer muito bem. Porque é aquilo que aconteceu. Nós pegamos um arquivo com 1000 KB, aí usamos aquela lógica de colocar 30%, quando foi transformado em PDF, ele baixou bastante, que não excedeu o que o tribunal, ficou menos do que o tribunal pediu. Depois, fazer backup daquilo que tu acabou de fazer. Porque esse negócio aqui foi feito para dar errado. Foi feito para queimar. É feito para queimar. Foi feito para dar errado, porque senão as empresas não vão viver. Então, colegas, parece-me que eu consegui desmistificar. Esse negócio, não existe processo eletrônico, existe procedimento eletrônico. Do tribunal para dentro não existe processo, é preenchimento de formulário. O que o colega tem que simplesmente aprender é o que eu falei aqui em 5 minutos.
Tentem fazer isso em casa para verificar se eu estou certo ou errado. E no próximo encontro, que hora é essa? Que hora? 15h40, nós vamos peticionar daqui com esse equipamento maravilhoso que nós temos aqui. Então, o colega vai... O que fica dessa nossa conversa aqui? Que agora é fazer. O que nós vamos fazer com o resto do tempo? Ir para casa ver as crianças, não é isso? Muito obrigado.